Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Eu sou o pastor Daniel Batista. Este é o programa Hora da Verdade, que inicia agora o seu compromisso com a mensagem bíblica. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a todos. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas, às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelo telefone 11 3492 6718. Ou 7160-6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do anticristo. DVDs da série Apocalipse, ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Pastor Daniel Batista de volta, programa Hora da Verdade. Meus queridos, não esqueça da nossa agenda de cultos, o nosso endereço virtual e também estabelecer a conexão caso você queira assistir um dos nossos cultos que constantemente são transmitidos, amém, por este endereço, horadaverdade.com, ou então fazer ali uma visita na nossa sede em São Paulo. Será uma grande satisfação tê-los em nosso meio, amém? Hoje o tema é teopolítica e a igreja multilateral. E nós vamos falar aqui dos danos causados à cristandade devido a esta concepção de política na igreja, ok? Não sai daí, Deus tem muito para falar no teu coração hoje. Momento da Palavra de Deus. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista não é algo que a gente realmente gosta de tratar, mas nós nos sentimos obrigados a falar sobre isso, porque automaticamente todos nós estamos influenciados com o que acontece dentro do cristianismo. E hoje, pastor, eu queria aqui deixar bem claro a vocês de que nós não temos de maneira nenhuma permissão ou autoridade para falar à igreja o que a gente pensa, mas o que a Bíblia fundamenta. Amém? Porque está aí o vínculo da comunhão com Cristo, que a igreja não pode quebrar de maneira nenhuma, por mais que muitos já quebraram. Amém? Colocando homens acima do governo da igreja, aliás, acima de Cristo, no governo da igreja, amém? E tudo começa aí, a maldita opinião humana, amém? Quando ela fala mais alto do que a palavra. E eu quero tratar aqui com vocês 4 pragas, 4 infecções,
As principais causas do cristianismo nesse momento está como está. Política, filosofia, institucionalidade e cultura. Política por quê, pastor Daniel? Porque a política, quando está dentro da igreja, ou a igreja dentro da política, o Estado intervém. Segundo, filosofia, a concepção de que a prioridade é a relação, não a obediência a Cristo. Terceiro, a institucionalidade, a igreja é uma coisa pública. Quarto, cultura, cristianismo é religião. E a diversidade, nós temos que respeitá-la à luz da fé. São esses fatores aqui, esses ingredientes que fizeram a igreja se tornar, infelizmente, um lugar de corrupção. E nós vamos tratar sobre isso hoje, amém? À luz da palavra, aqui com você, para a tua reflexão. É como eu disse aqui, ou a Bíblia fica acima de todos aí, filho, ou então a coisa vai ficar feia, mais feia do que está. Uma observação ao povo que está me vendo hoje aqui. Perguntas que você deveria fazer ao teu pastor, à tua igreja, a você mesmo. A igreja é uma coisa pública? Institucionalmente foi organizada por Cristo para fins empregatícios, caráter social, filantrópico, cultural ou artístico? Responda. O povo cristão, como estatística eleitoral, o ministério pastoral estabelecendo metas de discipulação para introduzir homens na política, no ministério, no Congresso, a igreja estatal é uma coisa aceitável, concebível pela palavra? Responda, à luz da palavra de Deus, se tudo isso é correto, que é o que muito pastor deveria estar fazendo agora. E eu vou aqui hoje, esse programa, no outro a gente trata doutrina. Hoje eu vou comprovar historicamente e biblicamente que política, a era das repúblicas, das monarquias, ela não é bíblica. A começar pela monarquia e depois pela república. Porque os funcionários do Estado, os teopolíticos, aqueles que tentam dizer que política na igreja é uma coisa de Deus, que induzem o povo a acreditar que o Estado na igreja ou a igreja no Estado é uma mistura cristã, eles têm que te provar na Bíblia que realmente isso é verdade. E eu quero dizer com vocês hoje aqui, em nome de Jesus, que nós temos evidências bíblicas para comprovar a você que isso é uma mentira. Esse conceito é uma mentira, é uma falácia, parte histórica. A pergunta que todos nós deveríamos fazer, acrescentando ainda mais: o Estado foi constituído por qual força? Suas leis, seus juízes, desenvolvidos para servir a quem? Qual a semelhança entre o Supremo Deus e a história das forças políticas sanguinárias? Qual o nome do Senhor das guerras, querido? De onde saem os canhões que fuzilam as massas humanas? O monopólio econômico. De onde vem o equívoco do direito? A estampa das bandeiras. Quando Deus governou o sistema? O Estado recebeu Cristo como presidente? As potências algum dia aceitaram ser governadas pela lei de Deus? Que relação de comunhão podemos aqui apontar entre fé e política? Estou fazendo perguntas aqui que você tem que responder. E se não souber responder biblicamente, não fala nada. É melhor não falar nada. Se você estiver dentro de uma igreja e no exercício pastoral ou cristão, é melhor você não falar nada. Que sai por aí, como até o Política sai dizendo que tudo que está acontecendo é lindo, maravilhoso e Deus aprova. Deixa a Bíblia falar. No texto de 1 Samuel 8, a Bíblia confirma que a monarquia no Antigo Testamento, a era dos reis, é oriunda de uma rebelião com Deus, ou seja, Deus não aceitou. Representa o fim do tempo dos juízes de Deus e a era teocrática. Só nesse texto aqui já confirma que o que se desenrola para frente, Deus não está. A origem é isso. O propósito
segundo a Bíblia, está registrado que o propósito do povo de Israel em instituir monarquia foi a opção pelo mundo, a busca pela independência do juízo de Deus, a imitação pecaminosa de seus vizinhos pagãos, segundo 1 Samuel 8, 20 e 21. A obstinação e teimosia que matou os profetas de Deus. A Bíblia prova política, a era dos reis, a monarquia, não é uma coisa boa biblicamente, e Deus não aceitou. E lembra as palavras que Deus falou ao profeta Samuel: não foi a você que eles rejeitaram, mas a mim. Então eu não sei de onde o povo tira que foi propósito de Deus colocar profeta dele, ou então algum servo dele dentro da política, ou dentro de algum sistema político. Se o fez, foi para preservação de linhagem, não foi para comungar Estado, leis, constituições, eras, política, sistema político, coisa parecida. Isso daí é corrupção, filho. Estão enganando você, estão mentindo para você, esses pastores filhos do diabo que estão aí. A questão aqui é, se ela é oriunda de uma rebelião com Deus, se o propósito dela em Israel começa pela opção do mundo, quais são as consequências biblicamente que a era dos reis ou a monarquia trouxe a Israel, que está trazendo para a igreja nos dias atuais? Eu vou ler aqui, mas é tudo o que a Bíblia fala. Leva para um quadro sombrio de governantes degenerados e de gente pecadora que resultou na escravidão deste povo. O desvio da lei de Deus da mente dos homens, os cultos pagãos aos sacrifícios aos deuses estranhos, a divisão do reino Judá e Israel, promoveu a imediação do conceito messiânico do Messias guerreiro e do Messias rei, que não é bíblico. Nesta composição, a ação do Deus de Israel e do seu Messias é descrita de modo debochado e violento, divertirá e ridicularizar às custas do povo, falará com ira e raiva, segundo eles, nesse conceito, quebrará e esmagará os adversários com vara de ferro. O objetivo desta ação bélica é conquistar os povos e as suas terras. Esta descrição faz parte da história de Israel e das consequências da era dos reis. Estabeleceu um rei que domine o mundo para colocar Israel na ascensão. A atividade desse movimento político e religioso persistiu até os dias de Jesus. A evidência de sua atuação pode ser encontrada no grupo que colocou uma placa na cruz de Jesus após a sua crucificação. Inconformados e decepcionados com a atuação de Jesus, que não restaurou politicamente Israel, o grupo, de forma irônica, titulou: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Lembra? Mateus 27, 37. A figura de um Messias Rei está bastante ligada à expectativa do Messias guerreiro, a vertente que mata o Messias verdadeiro e descarta o Messias por um bandido. Olha o que a era dos reis virou como consequência para este povo. E Jesus, sendo vítima disso, sendo crucificado por causa disso, por ele não estar politicamente correto para Israel, para não dar a Israel aquilo que Israel queria. Você que está me ouvindo agora, filho, você tem que entender o seguinte: a palavra de Deus dá subsídios históricos para te comprovar que política e as coisas de Deus não se unem, tanto que não se unem, que se comprova que no cenário político e religioso, Jesus foi assassinado. Dentro desse cenário político e religião, a igreja foi massacrada. Lembram-se, meus amados irmãos, da era helenista? 4 séculos de mudanças antes de Jesus ser conhecido, aonde surgiram partidos como saduceus, fariseus, mestres da lei, que eram partidos pagos por Roma para mudar exatamente a lei de Deus para o povo judeu, para estabelecer o helenismo. Quando Jesus entra, ele é perseguido por este povo que na verdade estava alicerçado por Roma. A mesma porcaria, a mesma situação nos dias atuais.
o Estado intervindo na educação cristã e, por outro lado, a igreja se estabelecendo no Estado por favores. Veja só você, Jesus foi assassinado, a igreja foi massacrada pela política e pelo Estado. No Novo Testamento se comprova isso, e o povo querendo enfiar a goela abaixo a você, de que política é uma coisa que Deus aceita. Política é uma coisa que Deus aceita. Será, pastor? Não. Biblicamente não, e aqui eu digo a vocês, meus queridos. Vamos falar de motivações aqui. Por que eles querem tanta política dentro da igreja? Concessões de mídia, fórum privilegiado, as festas das ONGs e as distribuições de verba pública para manter essas ONGs dentro da igreja. Por isso que o povo está tão voltado para os pobres e para a teologia da libertação, porque tem gente ganhando dinheiro com o governo aí por causa das ONGs. A compra de voto, quanta riqueza não trouxe para o teu pastor e para a tua igreja? Dar apoio político em cima do púlpito, meu querido. O mensalão também está na igreja. Prêmios e condecorações por serviço público. Quantos pastores que não estão, querido, recebendo condecorações para o serviço público por serem funcionários do Estado? Agora tem uma questão aqui. A igreja quer muito uma carta de confissão dos pastores que estão aí na elite, de que eles são maçons. Você que está me ouvindo aqui agora tem que entender o seguinte, que a carta de confissão assinada da igreja, que a maçonaria está dentro dela, é a ligação do Estado, filho. O rosto de fundo do Estado e da República é a maçonaria. A maçonaria instituiu repúblicas, instituiu estados, constituiu leis, e se comprova na história. Automaticamente, quando a igreja entra no Estado e o Estado entra dentro dela, a maçonaria também está. Vocês têm que entender uma coisa aqui, que biblicamente não se fundamenta, doutrinariamente também não, porque no próximo programa eu trago isso para vocês. Agora eu fico me perguntando, por que o povo aceita esse tipo de ensinamento? Por que o povo acredita nesse tipo de argumento? José no Egito. Textos isolados que geram pretexto de erro. A Bíblia toda, no Antigo Testamento principalmente, mostra a vertente de Deus e a vertente dos homens. Aqui se desenvolvem os reinos, as dinastias, os governos. Aqui Deus prepara o Salvador. São dois caminhos diferentes. Aqui Deus levanta os profetas. Aqui o Estado, os reinos estabelecem homens sem escrúpulos, sem a lei de Deus, sem a marca. Mas pastor, e Davi? Vai ver qual foi o fim dele, o que ele colaborou. Acima dele estão os profetas menores e maiores. Acima dele estão aqueles que anunciaram Cristo e o Messias, que trabalharam pela edificação, pela libertação do povo de Israel. O que este homem fez? Igualado aos profetas. Foi um servo de Deus, mas não teve envergaduras, porque se tivesse, estaria ali na classificação profética. A questão aqui é a seguinte: é insistir de que Deus está na política, de que Deus está no sistema, de que Deus está nesse mundo tenebroso. Eu lembro as palavras do meu Senhor, que se o mundo o amasse, se ele fosse do mundo, eles não teriam odiado, e porque ele não é do mundo, eles o odiaram e o mataram. Se Deus não confirmou, por intermédio do seu Filho, que o sistema estava na sua missão, por que a igreja tem que aceitar esse tipo de coisa? Por que eles querem a política? Porque eles querem poder e dinheiro. E por que o Estado quer a igreja evangélica? Porque a maçonaria e o Estado quer amordaçar a igreja para não pregar. Começou na ditadura, que muitas denominações populares se ajoelharam para fazer o voto do silêncio, e o que vocês estão vendo aí são as consequências de uma igreja que se ajoelhou diante do sistema e se vendeu. Eles se venderam. Próximo programa eu volto aqui falando para vocês, dando nomes a vocês, dando ainda mais matérias para confirmar como que pode dizer Deus está nesse tratado de aliança entre política e fé, com o Estado tão corrupto como está. Chega
dessa bagatela, dessa visão distorcida. Chega! Ou a palavra de Deus, meu querido, vence, ou ela triunfe sobre a tua consciência, ou ela venha a ser para a tua vida a voz de Deus, ou então nós vamos continuar assistindo o que nós estamos vendo aí. A igreja indo para o ralo, para o esgoto, as vergonhas, os escândalos e estas consequências aqui, vertentes da política dentro da igreja, perseguindo o cristianismo verdadeiro, perseguindo pastores que pregam a palavra de verdade, com amor, discipulam e apacentam as ovelhas de Cristo. Nós vamos ver a mesma coisa acontecer, partidos surgindo, partidos alimentados pelo Estado para mudar a Bíblia, a tradução da Bíblia, intervir na educação cristã, fazendo o que está acontecendo hoje. Abre o teu olho, ouvinte. Fé nunca se une com política, a igreja nunca se une com o Estado que é laico, mas que fez opção aqui no Brasil, fez opção pela Igreja Católica Apostólica Romana, deu a ela 20 artigos, garantindo a ela uma personalidade jurídica, dando a ela os direitos que ela não pode ter. E tem por quê? Porque a igreja evangélica, essa bancada podre, estava lá para apoiar essa porcaria. E para fazer que papel? Qual o papel que eles estão fazendo lá? O mesmo que os outros também estão fazendo, botando dinheiro no bolso, rapaz, e ganhando as tuas custas. Todo pastor tem direito a uma profissão, mas não à custa da igreja. Essa política, os nomes na praça pública deles, é a custa da igreja e do sangue dos inocentes. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. No próximo programa a gente volta falando disso, filho. Eles vão ter que nos aguentar. Não sai daí não. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do anticristo. DVDs da série Apocalipse, ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas, às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelo telefone 11 3492 6718 ou 7160 6768. Ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, de volta ao programa Hora da Verdade. Nós vamos para o momento da oração e haja motivo de oração. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Momento de oração.
Senhor Jesus, no poder do teu sangue, nós te pedimos a tua misericórdia e a tua graça. Ei, Senhor, o problema, a situação, a apostasia, a corrupção, a igreja, Senhor Jesus, contaminada de falsos profetas, de partidos políticos, de enviados de Satanás, a fim, Senhor, de sacrificar as almas, afastar a tua igreja da palavra, a consciência da fé. Eu te imploro, eu te peço, meu Senhor, que este povo que vai ouvir esta palavra se desperte, abra os seus olhos, saia destas igrejas, Senhor, abandone esses redutos de bandidos, de ladrões. Eu te peço, meu Salvador, a tua libertação, a tua transformação por todos aqueles que me escutaram, participaram deste momento tão precioso que é a pregação da tua palavra. Jesus, pelo teu sangue, queima o diabo, queima os inimigos da cruz, o inimigo da tua palavra, na vida e na alma de todos aqueles que estão me ouvindo, para a tua glória, para a tua honra, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Bom, meus amados, pastor Daniel Batista fica por aqui, programa Hora da Verdade volta neste mesmo horário, como sempre, firmando esse compromisso com você, a palavra. Pastor Daniel, eu volto sobre esse tema. No próximo programa, eu volto falando dessa maldita ideia da política dentro da igreja. O fato da igreja estar preparando discípulos para estar no congresso representando o Cristo. Mas não é Cristo, são eles. Amém? Espero você no próximo programa. Um beijo no teu coração. Fique na paz de Jesus. Horadaverdade.com, não esquece. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, porque aquele que crê nele se prepara para ele e para este dia.